Comunicantes estreia esse ano com um programa feito pelos estudantes do 4º ano de jornalismo da PUC São Paulo. Realizado para a disciplina de telejornalismo, os alunos criaram o programa Jornalismo em Pauta e para essa edição convidaram o ex-árbitro e comentarista de arbitragem, Salvo Spínola. Acompanhe agora o programa, apresentado pelo estudante Lucas Turco. Bom dia, começa agora a primeira edição do Jornalismo em Pauta, hoje com um convidado mais que especial, Salvo Spínola, árbitro de futebol durante 21 anos e atualmente comentarista de arbitragem dos canais ESPN. Seja muito bem-vindo, Salvo, é um prazer falar contigo. Bom dia, olá Lucas, tudo bem? Nem tanto especial assim, né? Satisfação estar aqui com todos vocês, vamos ver o que a gente pode falar aí desse mundo da arbitragem, o que a gente pode esclarecer aí. Mas antes de começar essa entrevista, vamos conhecer um pouquinho da história do Salvo. Salvo Spínola Fagundes Filho, como todo juiz de futebol, nunca sonhou em ser juiz, mas se tornou um dos melhores. Entre um cartão e outro, se filiou à FIFA e apitou finais de torneio como Rio-São Paulo, Campeonato Paulista, Copa João Avelange, Copa América, além de inúmeros clássicos, dentro e fora do Brasil. Foram, ao longo dos 21 anos de carreira, 895 jogos profissionais, entrando em campo mais vezes que alguns craques como Ronaldo e Garrincha. Hoje, já longe do apito, é comentarista de arbitragem no canal ESPN. Sabe, eu acho que a primeira pergunta não pode deixar de ser o que leva alguém a ser juiz de futebol? A gente vê todo mundo querendo ser atacante, quando não dá certo vai recuando até virar goleiro, mas por que juiz de futebol? Como foi essa sua escolha? Muita gente fala que juiz de futebol é um jogador frustrado, né? Que não deu certo como jogador de futebol e vira árbitro. O meu caso não, um pouco da história da PUC, eu era muito ativo no diretório acadêmico, no centro acadêmico da universidade e organizava os campeonatos. Os árbitros não iam apitar os jogos, faltavam. E aí, para não ficar sem o campeonato, eu pegava o apito e apitava, né? Até que, de repente, os jogadores começaram a falar assim, Salvo, não precisa mais chamar os juízes não, os juízes que vêm aqui são muito ruins e você apita bem. Aí eu fui apitando os jogos do campeonato da faculdade. E aí, depois disso, me incentivaram, falaram, Salvo, vai fazer o curso de árbitro, vai ser árbitro, né? Aí eu procurei a federação e fui fazer o curso de árbitro. A minha origem foi no mundo acadêmico, apitando os jogos da faculdade onde eu organizava. E você deve se lembrar, claro, do seu primeiro jogo profissional. Como foi? Teve alguma polêmica? O nervosismo atrapalhou de alguma forma? O juiz de futebol demora muito para chegar no profissional. Antes de chegar no profissional, a gente passa por estágios que te prepara até chegar no profissional. Eu lembro bem o primeiro jogo. O primeiro jogo não foi profissional, foi um jogo de júniores, foi no ABC aqui em São Paulo, na região do ABCD, foi em Mauá, foi Mauense e São Bernardo, um clássico que eu fui apitar e aí é inesquecível, não tem como esquecer este jogo, porque é a primeira vez que eu vesti a roupa de árbitro de futebol num jogo oficial da federação. Até então, quando eu apitava na universidade, eu não ficava uniformizado, não era muito informal, mas aí não, aí foi a primeira vez que eu fui a um campo de futebol e aí eu vi realmente o quanto que o apito era importante, né? Agora, o jogo profissional, eu fui no interior de São Paulo, a gente começa em categorias muito menores, divisões menores, até chegar na primeira divisão. Então é um estágio muito grande e de repente você se desperta e fala, pô, o negócio é muito sério. Até chegar na primeira divisão, o árbitro passa por vários estágios no interior, em categorias menores. E aí vai pegando a maturidade. Isso foi acontecendo naturalmente. E você passou muito tempo apitando jogos de divisões inferiores, jogo de várzea, antes de chegar no profissional? Eu dei muita sorte na minha carreira, porque era um momento em São Paulo que tinham árbitros estrangeiros apitando. Então eu, muito jovem, apitei primeira divisão. Eu fiquei pouco tempo, vamos dizer assim, no interior. Jogos de divisões menores, né? O meu primeiro jogo de primeira divisão foi em 1995, então eu tinha 5 anos de arbitragem. Para os tempos atuais, isso não é muito, mas na época que eu apitava, isso era pouco tempo, né? Hoje não, hoje é comum um árbitro com 2, 3 anos já está apitando primeira divisão, mas lá no início da década de 90 era raro isso, você precisava, geralmente depois de 10 anos, até porque antigamente o bandeirinha, né, que é o árbitro assistente, era uma carreira, você começava bandeirando para depois ser árbitro, depois que a FIFA criou especialista, ou seja,
Hoje, quem faz o curso tem que decidir se vai ser bandeirinha ou se vai ser árbitro. Na minha época, não. Você começava bandeirando jogos para depois ser árbitro. Então, foi muito pouco tempo, eu dei muita sorte na minha carreira de já chegar na primeira divisão com pouco tempo de ter ralado no interior, vamos usar esse termo. E sabe, dá para viver de arbitragem? Não, não dá. Não dá para viver de arbitragem no modelo atual do Brasil. Melhorou um pouco, mas no Brasil não dá, porque o árbitro de futebol, ele tem um estágio, né? Ele está de passagem pelo futebol. É muito pouco tempo que o árbitro fica no primeiro nível, onde realmente começa a receber. Os primeiros anos da carreira de arbitragem, o árbitro só investe, só paga, pouco ganha para ser árbitro de futebol. Tem que ter uma outra atividade. Assim, é lógico que depende muito do seu padrão de vida, depende muito do que você quer para a sua vida. Tem árbitros que vivem só da arbitragem. Depende do custo de vida da cidade onde ele mora, da estrutura de família também. Então, assim, depende muito desse tipo de fator, né? Essa pergunta é muito importante, mas ela vai muito mais dos objetivos do árbitro de futebol como cidadão, como ser humano, o que ele quer na vida dele em relação à remuneração que a arbitragem possa dar. Então, são fatores que o árbitro tem que ter como objetivo. No seu caso, você conciliava a carreira de árbitro com outra profissão? Olha, sofri muito. Quando eu era árbitro de futebol, realmente conciliar, eu sempre trabalhei no mundo corporativo, sempre trabalhei em empresas e para conciliar com a atividade de árbitro não foi fácil. Realmente foi um sacrifício muito grande, noites sem dormir, viagens, a concorrência nas empresas, né, trabalhando, a concorrência na arbitragem. O mundo corporativo com a arbitragem no alto nível é muito difícil. E só foi possível eu conseguir conciliar porque eu trabalhava em uma empresa onde os acionistas, os sócios da empresa permitiam. Eles faziam uma concessão, mas eu durante quase 20 anos nunca tive férias, não saí de férias porque eu negociava minhas férias com as minhas saídas para apitar jogos. Então é uma conciliação muito difícil, mundo corporativo com a arbitragem. Não é inclusive o ideal, o melhor é que o árbitro seja um profissional liberal. Como viver com a família? Você falou que não teve férias durante muitos anos da sua vida. Como ficar mais perto da família nesses casos? Difícil, e eleger um dia, né? Principalmente porque o domingo geralmente estava fora da família e o sábado viajando, né? Então tem que definir um dia. Até durante minha carreira eu sempre elegi a sexta-feira. Sexta-feira era o meu dia de ficar com a família. Não ia para nenhum programa social, não ia para nenhuma atividade com amigos, porque era o dia de ficar com a família. Essa conciliação família, trabalho e arbitragem é muito difícil. E se não tiver essa estrutura, se não tiver o apoio da família, não é possível conciliar as duas coisas. É necessário a família ajudar. Salvo, em 2009, você apitou um pênalti. Nos acréscimos do segundo tempo, o jogo era Equador e Uruguai, lá em Quito, na capital do Equador. O gol do Uruguai desclassificou o Equador da Copa do Mundo e esse lance gerou muita polêmica. O presidente do Equador, Rafael Correa, falou que você merecia pena de morte por ter tirado o país dele da Copa do Mundo. Como foi essa situação toda? Conta pra gente. Situação muito inusitada e para o Brasil essa informação, porque às vezes as pessoas não têm essa sensibilidade. O Brasil participou de todas as Copas do Mundo e esses países não participam de todas. Então, para eles, a Copa do Mundo é tudo e fazem de tudo para participar. Então, são jogos que não envolvem um time, uma paixão, envolve uma nação, envolve um país. E uma decisão do árbitro pode influenciar em todo esse clamor. E o que está nas costas do árbitro não é somente a paixão pelo futebol, a questão econômica também, a questão profissional. Vocês que fazem jornalismo sabem o que é isso, né? O sonho de um jornalista esportivo de cobrir uma Copa do Mundo é uma coisa extraordinária, né? Se não o ápice até de uma carreira de um jornalista esportivo. Então você vai apitar um jogo de Copa do Mundo no Equador, onde era a última rodada classificatória para a Copa do Mundo. E o país, a seleção do Equador empatando o jogo, até porque sempre tiraram isso como proveito. Jogando na altitude, se beneficiava, ganhava os jogos, empatava os jogos e conseguia os pontos para classificar para uma Copa do Mundo. Era jogo eliminatório para a Copa da África do Sul e eles tiravam esse tipo de proveito. O empate, o Equador já estava classificado para a Copa do Mundo. E aí aconteceu um lance aos 45 minutos do segundo tempo, no jogo que estava 1-1, pênalti. Até hoje, para mim, foi muito pênalti claro, a favor do Uruguai,
e o gol tirou a seleção do Equador, o país deixou de ir para uma Copa do Mundo, né? E a primeira agressão que eu tive no Equador, adivinha de quem que foi, né? Dos próprios jogadores lá no campo? Imagina, não foi não, dos jornalistas. Toda a imprensa, imagina repórter cinematográfico, pessoal de fotografia, repórter fotográfico que fica no estádio, quando eu acabo o jogo, invade o campo, eu apanhei até com máquina objetiva, sabe? Máquina objetiva batendo aqui nas minhas costas. E não pela paixão desses profissionais ou desses equatorianos pelo país, muito mais pelo seguinte, eles tinham a imagem que eu tirei a oportunidade deles irem trabalhar na África do Sul. Porque é lógico, o Equador classificando para uma Copa do Mundo, os veículos de comunicação colocam muito mais profissionais cobrindo a seleção, né? O país sendo eliminado, é comum que vai somente um correspondente, e às vezes nem isso, às vezes pegam até informações de agências internacionais, né? Mas a visão desses profissionais era que eu os prejudiquei na carreira, deixaram de ganhar dinheiro, é muita sobrecarga nas decisões, nas costas do árbitro de futebol. Então foi isso que aconteceu e realmente foi uma situação muito difícil para sair do país, para passar pelo aeroporto. Tem que sair de camburão, como a gente brinca popularmente. É verdade, assim, precisei de apoio até acionando a FIFA. A saída do estádio não foi fácil e do estádio eu ainda tinha que ir para o hotel e só no dia seguinte que eu voltaria para o país, né? Então imagina, para fazer refeição no hotel, café da manhã no hotel, servido pelos equatorianos e todo mundo sabendo, ali estava o brasileiro, o árbitro, que marcou um pênalti, porque ninguém aceita. O futebol não é razão, né? Futebol é emoção. Assim, não tenho dúvidas de que, não é porque eu marquei, foi pênalti, eu acertei, mas isso é a razão. E as pessoas optam pela emoção. Ninguém aceita o pênalti. O povo equatoriano não aceitava aquele pênalti, em hipótese nenhuma. Até digo para você, até hoje não aceitam. Eu até brinco, às vezes, quando eu vou viajar de avião, eu tenho que conversar com o piloto, porque se ele passar por cima do Equador, eu tenho que pedir para ele desviar, né? Porque se souberem que o avião está passando lá por cima, o avião corre risco. E existe, claro, esse lado ruim da pressão da torcida, mas ao mesmo tempo ela deve proporcionar algumas histórias bem legais, principalmente em jogos de interior, onde a torcida fica mais perto do campo. Quais são as histórias mais legais, mais engraçadas, mais curiosas que você já viveu como árbitro? Tem muitas. A gente ficaria aqui um programa inteiro trazendo histórias de torcedores, né? São várias. Tem uma que eu gosto de contar que é muito interessante. Eu apitava um jogo no interior de São Paulo. Eu apitava um jogo na cidade de Batatais. No início da minha carreira, primeira divisão, o jogo estava muito feio. O jogo realmente estava muito ruim. E o goleiro do time da casa sofreu uma lesão e estava sendo atendido pelo médico. Chamei o médico estava atendendo o goleiro, aí tinha 3 ou 4 torcedores no alambrado, assim, próximo, né? Tomando aquela cervejinha, na época podia tomar, e eu estava ali parado, não tinha quase ninguém no campo, né? Aí, de repente, o torcedor chegou para mim e falou assim, ô juizão, você não quer comprar um lote de terra aqui na cidade, não, né? E eu, sério, né, começo de carreira, não dei nem atenção, né? Fingi que não estava ouvindo, né? O médico atendendo o goleiro, eu ali em pé, juizão, compra um lote de terra aqui na cidade, vem morar aqui na nossa cidade, né? E eu ali bem quieto. Aí, de repente, ele pegou e falou assim, juizão, vem comprar assim, porque esse nosso time da cidade está tão ruim, que acabando o jogo vamos pedir para o prefeito lotear esse campo aí para acabar com o time e aí vai sobrar lote baratinho. Aí você compra um lote e vem morar aqui na cidade, né? Aí não teve como, até o médico deu risada, né? O médico, o goleiro deu risada, ou seja, os torcedores contra o time e querendo que o prefeito loteasse o terreno para construir casa, loteasse o campo para construir casa. Gustavo, para ampliar um pouquinho o nosso papo, a gente pegou algumas pessoas aqui na PUC para ver o que elas tinham de curiosidade, o que elas tinham para perguntar para você. Vamos dar uma olhadinha. Meu nome é Natália, tenho 21 anos e eu queria saber, por exemplo, quando você arbitra um lance errado e acaba influenciando no resultado do jogo, como você se sente depois disso? Oi, Natália, essa é uma pergunta muito clássica. O árbitro é punido, sim. Primeiro pela consciência do árbitro. O árbitro sente muito de cometer um erro. Depois a própria comissão de arbitragem pune o árbitro, que tira de escala. O árbitro recebe remuneração por jogo. E às vezes até ocorre do tribunal, o STJD, também punir o árbitro. Mas a pior punição é a consciência do árbitro. O árbitro sente muito quando comete um erro.
E essa questão é bem curiosa porque, na maioria das vezes, os lances são decididos em frações de segundo. E como minimizar os erros nesses lances que mal vocês têm a consciência certa do que foi ou não foi o lance? Primeiro é que durante os 90 minutos não pode ficar remoendo com o erro, que senão acaba compensando, né? Ou seja, depois comete outro erro. O árbitro tem que passar batido durante os 90 minutos porque sabe que cometeu um erro. Com a reação da torcida, dos jogadores, e o raciocínio vem depois. Mesmo o árbitro sabendo que cometeu um erro, ele não pode ficar pensando nesse erro. Isso tem que ser para depois do jogo, como disse a Natália. Depois do jogo, quando vê na televisão. Mas no jogo, não. Vamos dar uma olhadinha na pergunta do Fábio. Fábio, 21 anos. Salve, se dentro de campo você é tido como vilão na maioria das vezes, fora dele você já chegou a ser convidado para alguma festa de algum jogador? Ô Fábio, boa pergunta. Realmente, o árbitro acaba sendo vilão mesmo. Infelizmente, o árbitro é tratado até como adversário dos jogadores, do torcedor, e não deveria ser. O árbitro está ali para tomar as decisões. Agora, é incompatível. O árbitro de futebol, durante a carreira, não pode conviver com jogadores, com clubes, com dirigentes, não pode ter nem relação de parentesco com possíveis jogadores, comissão técnica e clube, senão não pode atuar naquele jogo. Vamos ver agora a pergunta da... Oi, eu sou a Harumi, eu tenho 20 anos e eu queria entender como o árbitro de futebol deve se comportar em caso de racismo contra jogadores de futebol por parte da torcida. É interessantíssimo, importante isso, até pelo que a gente vive, e a orientação da CBF e da FIFA, parar o jogo e colocar no relatório. Não tem outra coisa a fazer que não seja parar o jogo. O árbitro não é responsável por tirar o jogador, é a polícia, mas o jogo tem que ser interrompido imediatamente. Teve um lance parecido com esse no Grêmio e Santos recentemente, onde o árbitro não colocou na súmula, ele agiu então de forma errada? Agiu de forma errada, agiu de forma equivocada, foi até punido pelo tribunal por isso, porque ele não interrompeu o jogo, inclusive não colocou no relatório. Mas essa é a orientação. Para o jogo, coloca no relatório, informa qualquer tipo de jogo. Jogo FIFA, jogo da CBF, jogo de federação. Ainda nessa questão de preconceito, as mulheres é um assunto bastante latente no apito. Você já trabalhou com diversas mulheres. São consideradas frágeis em um ambiente ainda muito machista. Há mesmo esse preconceito contra as mulheres que apitam? Elas dizem que sim. Eu acho que não. Eu acho que qualquer atividade profissional tem que ter competência. As mulheres, tendo competência, têm que ocupar o seu espaço. A dificuldade para a mulher é o teste físico, porque para trabalhar em jogo masculino tem que fazer o teste físico, o índice masculino, o que é difícil, porque a mulher tem outra composição corporal, é difícil da mulher atingir os índices para trabalhar em jogo masculino. Eu tive a oportunidade de trabalhar com árbitros assistentes, Ana Paula de Oliveira, Aline Lambert, Maria Elisa e tantas outras mais, muito competentes. Se é competente, tem que estar no campo de jogo, independente de ser um ambiente de futebol masculino. Sabe, agora um assunto um pouquinho mais polêmico, a máfia da arbitragem de 2005, onde o ex-árbitro Edilson Pereira de Carvalho foi acusado, as acusações foram comprovadas, de manipular uma série de jogos do Campeonato Brasileiro. Como foi para você apitar naquela época com desconfiança de todos os lados, por parte de clubes, de torcida, da imprensa? Muita tensão, isso realmente foi o momento mais crítico da minha carreira de arbitragem. Eu também fui investigado pela Polícia Federal, com todas as minhas declarações de imposto de renda, todas as minhas ligações telefônicas. Quando o jornalista André Rizek, a revista Veja, publicou aquilo em um sábado, eu estava indo viajar para Curitiba e fui apitar o jogo Curitiba e Botafogo, quando saiu a notícia e ninguém sabia o que tinha por trás. Era uma incógnita para todo mundo. Aquilo realmente foi um momento de tensão, foi um momento de muito problema para a arbitragem e um trabalho maravilhoso da imprensa mostrou que pessoas inescrupulosas, como o caso do Edilson, têm que ser banidos do futebol, não tem espaço na arbitragem para esse tipo de pessoa. A Polícia Federal fez um trabalho extraordinário e tirou o Edilson limpando a arbitragem. Ficou comprovado somente o envolvimento de 2 árbitros de toda a investigação que foi feita. E você chegou a conversar com o Edilson depois disso? Ele se desculpou de alguma forma? Não, em hipótese alguma. Eu tinha contato com ele antes, em cursos, em palestras, mas depois disso, não queria nem saber dele, não queria nem me aproximar. Eu não tinha... Na arbitragem não é comum você ser amigo de todo mundo.
É mais comum você ter 2, 3, 4, 5 pessoas que você se aproxima e você tem amizade, que você frequenta a casa. Você é colega de profissão, é o caso do Edilson. Eu nunca frequentei a casa dele, nem ele nunca frequentou a minha casa antes disso, e depois eu nunca tive contato com ele. Meu contato com ele era somente profissional. E você já recebeu alguma proposta financeira ou de algum tipo de benefício para favorecer time X ou time Y? Nunca recebi nenhum contato de ninguém, nenhum telefonema, nenhum assédio com a intenção de beneficiar ou de procurar. É muito comum nesse meio de futebol as pessoas envolverem terceiros. O dirigente contata um terceiro que diz que vai contatar o árbitro, que é amigo do árbitro, né? E aí acha que o árbitro vai estar sabendo e às vezes o time dele ganha por ganhou e o dirigente acaba fazendo desembolso, acaba pagando para uma pessoa e acha que o árbitro se envolveu. Eu já ouvi de pessoas que falaram que contatou com amigos meus que diz que falariam comigo, mas nunca ninguém falou comigo para beneficiar um clube. Sabe, a arbitragem está bastante em xeque, principalmente recentemente. Com o Emerson Sheik, por exemplo, veio a público agora há pouco falar que a CBF é uma vergonha por conta da arbitragem. Diversas pesquisas apontam uma insatisfação muito grande de clubes de torcida. Mas, ao mesmo tempo, é uma profissão que ainda não merece o respeito não tem o respeito que merece, não é nem regulamentada. Ser árbitro hoje em dia vale a pena? Boa pergunta. Eu acho que precisa resgatar essa motivação de ser árbitro de futebol. O que é valer a pena ser árbitro de futebol? Tem que ser a carreira, não é só a remuneração, é a motivação, a alegria de estar dentro do campo de futebol, a alegria por decidir, a vontade de ser um líder dentro do campo de futebol. Tudo isso é que é a carreira de ser árbitro de futebol. Não é somente a relação. Agora, não é porque eu não estou nos campos de futebol, mas eu também concordo. Eu acho que a arbitragem brasileira vive o seu pior momento. A arbitragem brasileira realmente está na UTI e ninguém está remediando. Nós estamos vivendo um campeonato onde árbitro foi agredido, jogador vai na câmera e faz críticas, dirigente de clube utiliza redes sociais para xingar árbitro de futebol, presidente da CBF vai a público e fala que não está nada bom. Todo dia tem polêmica de arbitragem. Realmente, a arbitragem brasileira precisa de um choque de gestão e fazer isso que você falou. Mostrar para o árbitro que vale a pena ser árbitro de futebol. Mostrar para o árbitro a motivação de ser árbitro de futebol. O árbitro está apitando de forma muito sobrecarregada, muito sobre tensão. Isso precisa mudar. Mudando um pouco de assunto e entrando agora na esteira do jornalismo. Desde que você se aposentou da arbitragem, você tinha ciência que ia ser um comentarista de arbitragem? Não, eu não tinha ciência. Isso aconteceu por um acaso. Eu participei de alguns programas e surgiram alguns convites. Aí eu participei provisoriamente em algumas redes de televisão, algumas rádios. E agora, definitivamente, nos canais ESPN, e que me dá muito orgulho de ser um canal que tem um jornalismo puro, né? Uma emissora que só me deu uma orientação, compromisso com fãs de esportes, credibilidade na informação, não tem compromisso com nenhum contrato, com nenhum clube, ou seja, liberdade para falar. Então isso é maravilhoso no canal onde eu estou, nos canais ESPN, e estou me divertindo bastante, aprendendo muito, né? Saber realmente o que é isso e contato com profissionais da imprensa consagrados, isso é muito motivador. É uma fase nova da minha vida e que eu estou me adaptando. É como se eu ainda estivesse apitando um jogo de juvenil lá quando eu comecei a minha carreira, um sub-17, um sub-20. Mas estou me adaptando a essa nova fase da minha vida. E como foi se adaptar? Você falou que está se adaptando. Como está sendo? Que mudanças tem que ter? Como que é? Primeiro, ter a técnica, né? Ter o que vocês aprendem na universidade. Eu não tenho isso, eu não tenho a técnica que vocês, jornalistas, têm. Então, é o contato com os profissionais, fazendo cursos, estou buscando cursos para me aperfeiçoar, para me capacitar. Isso é necessário. Também saber o que o telespectador quer ter de informação, qual é a informação necessária e não perder a essência que é a minha imagem de árbitro de futebol. Isso é também necessário. Eu acho que o meu papel é de especialista de arbitragem, passar informação para o público, para o telespectador, como que é o mundo da arbitragem, qual é a informação,
qual decisão que eu tomaria se eu estivesse lá. Isso é o que eu tenho que passar para o telespectador. Não é informação jornalística. Então eu tenho que tentar associar as duas coisas, né? Aprender a técnica do jornalismo, mas nunca abrir mão da minha naturalidade como ex-árbitro de futebol. Porque eu só estou lá porque eu fui ex-árbitro de futebol. Eu não tenho a capacitação como jornalista. Para finalizar, Salvio, o que é melhor, ser juiz ou ser comentarista? Aí são duas coisas diferentes. Eu fui árbitro de futebol, que pergunta que me deixou agora na parede. Nunca fiquei tanto assim na parede. Mas árbitro de futebol é uma carreira que eu tenho bastante orgulho. Eu tive uma carreira muito orgulhosa, com finais, chegar ao ápice de apitar uma final de Copa América. Não é fácil você ir se graduando. E agora eu estou aprendendo. Eu não posso te dizer ainda qual é a primeira, porque eu ainda sou um neófito, vamos dizer assim. Ainda estou iniciando nessa carreira de jornalismo, mas onde eu tenho muito prazer, muito orgulho de viver uma redação, de compartilhar o ambiente de uma redação, não só na frente das câmeras, mas isso eu estou curtindo muito. Essa foi a primeira edição do Jornalismo em Pauta. Hoje conversamos com o Salvio Spínola. Salvio, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Foi um prazer enorme falar contigo. Igualmente, uma satisfação. Vamos deixar aqui um cartão amarelo, um cartão vermelho. Não é para você, não. Talvez para todos os colegas aí da PUC, para todos os profissionais. Um cartão amarelo, um cartão vermelho para você. Espero que eu não precise usar. O Jornalismo em Pauta volta no dia 24 com mais uma edição inédita. Até lá.